Todo domingo, nesse horário, eu converso com o grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERG, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. Nas últimas semanas, o que vem assustando as pessoas é a gripe influenza. A situação inesperada, que já é tratada pelas autoridades de saúde como uma pandemia, ocorre no momento em que as hospitalizações e mortes por Covid-19 estão em baixa. Por isso, hoje, o Dr. Silvio vai esclarecer dúvidas da família Tupi sobre este assunto. Amigão, bom dia, bom domingo, viu? Bom domingo, Heleno, aquele beijo para a família Tupi e falar de um assunto que está em voga. Mas se você me permite, queria mandar um abraço para o Alex da Lajota, lá de Nova Iguaçu, Papai Noel da região, fazendo uma festança lá. Pessoal, o Alex é tudo de bom, ele trabalha conosco lá no Conselho Regional de Medicina. E mandar um abraço também para a Pia, que está lá em Roma, frio danado, mas está ligado no Facebook, assistindo o nosso programa aqui. E falar de influenza. Regina, inclusive, está no DM, o departamento médico, por causa dessa gripe influenza, que ela disse que foi a gripe mais forte que ela já sentiu em toda a vida. Acabei de saber que lá está 2 graus acima de zero. E isso porque não é de noite ainda. De noite deve beirar 0 grau, aí neva. Chega a ser bonito, mas é um frio, rapaz. Como se diz lá na terrinha, fafredo. Mas de qualquer forma, Heleno, falar desse assunto que, curiosamente, né, é muito mais comum nas temperaturas mais frias. Razão pela qual a gente começa a vacinar em torno de março, abril. Por quê? Porque aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, os meses mais frios são quando? Junho, julho, agosto. Pelo menos costumava ser assim. E a gente faz a vacinação com uma antecedência suficiente para que aqueles que se vacinaram tenham os anticorpos necessários para poder se proteger do vírus, no caso do vírus da influenza. E esse é um vírus que, tanto quanto o coronavírus, o SARS-CoV-2, que foi o causador da Covid, que tanto atormentou, e ainda atormenta, vamos dizer assim, a todos nós, ele sofre mutações, ou seja, ele muda o aspecto dele de tempos em tempos. Ele vai mudando, ele vai variando. E à medida que ele modifica a sua aparência externa, aquele indivíduo pode, mesmo vacinado, vir a desenvolver doença. A boa notícia é que normalmente vai desenvolver uma forma mais branda da doença. E tem que ter especial atenção aos grupos de risco. Mas aí você vai querer saber como é que a gente desconfia que está com a tal da influenza, o que causa, quem é risco, complicações, eu aguardo. Perfeito. Antes que eu esqueça de fazer essa pergunta, né, só para esclarecer, eu vou olhar meu cartão lá de vacinação para saber em que mês eu tomei a vacina contra a gripe. Inclusive tomei aqui na rádio mesmo, né? Se já tiver 6 meses ou mais, eu posso tomar uma outra dose dessa vacina, doutor? A princípio não se recomenda, porém, o que a gente está vendo é que o nível máximo de anticorpos, eu tomei a vacina hoje, eu já estou protegido contra a influenza? Não. Na verdade, leva em torno de 2 semanas para que os anticorpos comecem a ser produzidos pelo meu sistema imunológico e eu comece a ter alguma defesa. O nível máximo de anticorpos com a vacina da influenza ocorre 30 a 45 dias após a vacina. Aí eu tenho um título já considerável que eu estou bastante resistente. Porém, tanto quanto ocorre com a Covid, ao longo do tempo, a quantidade de anticorpos que foi fabricada vai diminuindo. Então, o indivíduo que se vacinou, por exemplo, contra a influenza em abril, nós estamos em dezembro, já se passaram 8 meses, provavelmente não tem mais anticorpo. Razão pela qual algumas pessoas equivocadamente estão dizendo: me vacinei, não adiantou de nada. Adiantou por um determinado período de tempo. Conviria que você tivesse vacinado com 6 meses, 7 meses. Uma segunda vez. Entendi. Então eu acho que quem já se vacinou há mais de 6 meses, podendo se vacine. Lembrando que, para se proteger desse vírus, tanto quanto era necessário para a proteção contra o SARS-CoV-2 da Covid-19, as medidas sanitárias. Eu vou falar sobre cada uma, explicar de que é feita a vacina, os efeitos colaterais da vacina e algumas pessoas que falam uma bobagem que a gente ri muito. Eu não vou tomar essa vacina da gripe, sabe qual é o argumento? Eu tomo a vacina e fico gripado. Ai, meu Deus do céu.
A vacina, eu vou falar logo como é que ela é feita. Pega-se um conjunto de vírus da influenza, o tipo H1N1, o tipo A, H3N2, o tipo B, são os 3 tipos mais comuns no nosso meio. E de 2015 para cá, aqui no Brasil, o vírus prevalente é o H3N2, que é esse que está aí agora, causando essa encrenca toda. E a vacina é feita com eles, mas é feita com o vírus morto. Ah, eu achei que era o vírus ativo. Não, é o vírus morto. O vírus está morto. Ele só está com aquele envelope dele que permite ao nosso sistema imunológico, reconhecendo aquela sequência de aminoácidos, começar a produzir uma proteína, que é o tal do anticorpo, que vai nos proteger quando, se porventura, eventualmente, o vírus vivo entrar no nosso corpo. Entendi. E geralmente entra pelas vias respiratórias. Eu, com esses anticorpos, meus anticorpos vão lá e inativam o vírus. E eu não fico doente. Esse é o mecanismo da doença. Mas, Silvio, eu tomei a vacina 2 dias depois. Gente, se a gente leva 15 dias para produzir anticorpos, não são 48 horas após a vacina que eu estou gripado. Agora, a vacina pode dar efeitos colaterais, sim. Quer que eu diga? Sim. Dor no local da injeção. Tomei uma injeção, fico com dor no local. Ocasionalmente, pode ficar até um pouco avermelhado naquele local. Ah, infectou. Não, é uma reação à inoculação do vírus morto da influenza. Posso ter uma febre, geralmente febre baixa. Raramente ultrapassa 37,8. Sim. Mas é uma febre baixa. Dor no corpo, um pouco de dor de cabeça. São efeitos que normalmente duram 24, no máximo 72 horas. E brandos. Nada que um analgésico, um antitérmico, tipo uma dipirona, um paracetamol, não alivie. Certo. Então é recomendado a vacina porque é uma proteção principalmente para aqueles que são um grupo de risco. Perfeito. E quando desconfiar que a pessoa está com essa gripe influenza ou é uma gripe comum, vamos dizer assim? Em primeiro lugar, a maior confusão na vida do médico muitas vezes era diferenciar a gripe do resfriado, né? O resfriado é um quadro mais brando, a febre é mais baixa, um pouco de coriza, um pouco de mal-estar. A gripe é um quadro mais agudo, mais intenso, de início mais rápido. Enquanto que o resfriado é um quadro arrastado, a gripe é um quadro agudo. O indivíduo começa logo com 38 de febre. Dor no corpo, de cabeça, dor de garganta, coriza, congestão nasal, aquele nariz entupido e tosse que inicialmente vai ser seca. Certo. Ou seja, sem produção de catarro. Esse é o quadro da gripe, que pode ser causada pela influenza. E sendo causada pela influenza por alguns dos seus subtipos. H1N1, já disse que a prevalência no momento é do H3N2 ou do tipo B. Para esses tem a vacina que ajuda a resolver. Mas eu não tomei a vacina, ou eu tomei recentemente a vacina, não tinha ainda anticorpos, ou eu tomei a vacina já faz bastante tempo, mais de 6 meses, e eu fiquei com esses sintomas. O que eu devo fazer? Num primeiro momento, se você não for do grupo de risco, que são indivíduos acima de 60 anos, crianças abaixo de 5 anos, gestantes, indivíduos portadores de doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes, enfisema, asma, pacientes que fazem uso de medicamentos imunossupressores. Esses indivíduos, eles têm um risco maior de, na vigência da infecção pelo H3N2 da influenza, desenvolver uma complicação maior e acontecer como aconteceu, infelizmente, com os nossos 25 conterrâneos aqui do Rio que perderam a vida, não com a Covid, mas com a influenza. Ela tem uma mortalidade muito menor que a Covid, mas em alguns grupos, se a gente perde um ente dentro da nossa casa, o mundo desaba. Então todo cuidado é pouco e a gente tem que se precaver. Doutor Silva, eu perguntei fora do ar aqui, vou repetir a pergunta agora. A pessoa está com essa gripe influenza, né? Qual é a complicação mais grave? Quer dizer, após ali 24, 48, 72 horas, o senhor falou de pneumonia. Como a pessoa desconfia, então, que pode estar com pneumonia? Então vamos lá. Aliás, é o tema que eu sugeri para o programa de domingo que vem, pneumonia. Vamos falar disso. Mas a gente começa com um quadro da gripe que há pouco eu falei. Dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, febre alta, tosse seca. Essa tosse seca, eventualmente, ela vai se tornar uma tosse com produção de catarro, expectoração. Você sabe que o próprio aspecto da expectoração
deve sugerir ao médico a possibilidade de uma infecção secundária por uma bactéria. Por quê? Naquele momento que o indivíduo está com a influenza, o sistema imunológico dele está fragilizado. Ele perde o apetite? Perde. É um mecanismo de produção de doença, aliás. O próprio vírus tira do indivíduo a vontade de comer. Ele se alimenta mal. E, sabidamente, quem come mal tem as suas defesas debilitadas, enfraquecidas. Momento em que, oportunisticamente, alguns micro-organismos podem se aproveitar dessa debilidade do sistema imunológico e se instalarem nesse indivíduo, provocando uma pneumonia bacteriana, portanto, que eu vou suspeitar, para responder você, pela mudança do aspecto do catarro. Aquele catarro que era clarinho, tipo uma clara de ovo, ele fica um catarro espesso, grudento, difícil de sair, com uma coloração amarelo esverdeada, às vezes deixando na boca um gosto totalmente desagradável. Esse tipo de informação, aliado muitas vezes a um aumento da temperatura que ultrapassa 38 graus, com a presença de calafrios, aqueles arrepios de frio, e muitas vezes da chamada dor torácica do tipo pleurítica. Que isso, Silvio? Gente, é uma dor que a gente ensina o estudante de medicina a reconhecer e perguntar ao paciente. É aquela dor que surge quando você pede ao paciente para inspirar o ar. Ele não consegue respirar profundamente. Por quê? Devido à inflamação no pulmão, aquela membrana que envolve o pulmão, que a gente chama de pleura, ela fica inflamada. E quando o ar entra no pulmão, o pulmão obviamente que vai dilatar pela presença do ar lá dentro, a pleura distende. Olha, quando a pleura distende inflamada, Helena, uma dor tipo uma agulhada, uma facada. E olha, eu sempre brincava com os alunos, falava, olha gente, a gente até tolera o chifre, principalmente quando a gente não sabe. Mas dor, você levanta de madrugada e vai para o hospital. Imagine você ao respirar, que é a coisa mais natural do mundo. A criança, por exemplo, quando nasce chora. Por quê? Aquele primeiro ato respiratório dela, com a pleura ainda meio inflamada, ela sente dor, ela grita. Quando eu adulto vou respirar e eu sinto aquela pontada no tórax, seja do lado posterior, do lado direito, do lado esquerdo, não importa, aonde estiver localizada a minha infecção, a tal da pneumonia, eu vou ter uma dor, tipo uma facada entrando no peito, que eu imediatamente faço o quê? Paro de respirar. Então o indivíduo começa a ter falta de ar, cansaço. Então veja bem, família Tupi, eu estou com sintomas da influenza. Provavelmente, assim a gente deseja a todos, será um quadro brando. Porém, se a febre aumentar, persistir, acima de 38, se houve uma mudança no aspecto da expectoração, português claro, catarro, ficou amarelo esverdeado, com odor esquisito, eu tenho dor quando eu respiro e acompanhando isso, obviamente, uma falta de ar, vou na UPA imediatamente. Por quê? Cabe ao médico iniciar o antibiótico, que é o caminho para que isso não vá progredindo a ponto de matar o indivíduo. Então existe um momento onde o médico tem o dever de prescrever o antibiótico adequado, de acordo com a tolerância de cada paciente, porque normalmente a primeira indicação, eu, Silvio, não posso tomar porque sou alérgico à penicilina. Eu tenho que ter uma droga alternativa. Então cabe ao médico, naquele corre-corre de 500 pessoas na UPA, ter a calma necessária para perguntar, Silvio, você pode tomar um antibiótico derivado da penicilina? Eu vou dizer, não, eu sou alérgico. Ele vai e prescreve um alternativo. Se você tiver, para facilitar o trabalho do colega que está até aqui de paciente gripado, tossindo, espirrando na frente dele, já passa as informações que vai ajudar muito. Perfeito. Agora, H1N1 e H3N2, tem alguma diferença nos sintomas? Não. Os sintomas são rigorosamente os mesmos que são os sintomas da gripe, tá? Um é mais virulento do que o outro. Não. A gente sabe que o H3N2, por exemplo, ele tem alta transmissibilidade. Então, da mesma forma que essa cepa nova do SARS-CoV-2, que é a Omicron, que tanto está se falando aí, é um quadro que a gente passa de uma pessoa para outra com muita facilidade. Porém, a transmissibilidade, olha que nome, do vírus da influenza e do vírus do coronavírus é um pouco diferente, sabe, Helena? Falamos o ano inteiro, aliás, nos últimos 2 anos, não que a gente quisesse, mas por ossos do ofício, sobre a transmissão da Covid. Falando dos aerossóis, que os vírus ficam dentro dessas gotículas microscópicas que a gente joga no ar, quando eu estou falando aqui no microfone belíssimo da Rádio Tupi, quando eu canto, quando eu grito, jogo mais longe ainda. E se eu tossir ou espirrar,
essas gotículas vão ainda a uma distância maior. Razão pela qual a gente recomenda, viu, família Tupi, vamos ensinar as criancinhas desde pequenininho. Coloca o antebraço na frente da boca se for tossir ou espirrar, para evitar que aquelas gotículas que de dentro de nós saem atinjam os outros que por acaso estiverem perto da gente. É muito engraçado, eu vejo pessoas que seguram o espirro na hora de entrar no elevador e deixam para espirrar dentro do elevador. O brasileiro realmente chega a ser muito engraçado, chega a ser cômico. Tô vendo o cara lá, ele entrou no elevador, tchim! Não, espirre do lado de fora, bote o antebraço na frente, chama-se higiene respiratória. Isso é muito importante. E voltando àquilo que a gente estava falando, a transmissibilidade ela ocorre porque aqui na superfície onde eu estou sentado, o ato de eu falar jogou micropartículas, eu não inundei obviamente a nossa mesa, mas era bom que antes que alguém sentasse aqui, passasse um álcool gel na superfície para não contaminar suas mãos e inadvertidamente levando o vírus que estava sobre a superfície, no caso da influenza, para as suas vias aéreas. Então é um cuidado que se deve ter, evite colocar os dedos principalmente na boca, nos olhos, porque é uma forma de contaminação que o vírus da influenza tem. Quer dizer, a gente já está acostumado com a pandemia de Covid a usar máscara e usar o álcool gel, e com a influenza não é diferente, vamos continuar assim, né? Exatamente, a gente tem que manter as mesmas medidas, aliás, são elas que são recomendadas para toda a população, manter as medidas sanitárias. Quais são elas? Vamos lá, Eliana e família Tupi, com muita atenção. Procurarmos manter um distanciamento mínimo de 1,5 metro de uma pessoa para outra. Sempre que possível, e eu vou agradecer mais uma vez ao Serviço de Saúde essa oportunidade maravilhosa, usar a máscara. Eu vejo pessoas usando a máscara de forma errada. Gente, a máscara foi feita para cobrir boca e nariz. Eu vejo a pessoa colocando a máscara abaixo do nariz, porque atrapalha respirar. Não adianta. Pois é, Helena, chega a ser curioso isso. Porque, na verdade, você tem que colocar a máscara acima do nariz, mas é difícil, Silvio, respirar com a máscara. Gente, família Tupi, eu que o diga, que uso ela o tempo todo. Acabei de tirar aqui no estúdio. Assim que levantar daqui, boto novamente. De vez em quando eu dou uma afrouxada. Por quê? Para renovar o ar. Que fica aquele ar circulando ali do gás carbônico que eu eliminei, do oxigênio, apesar de que o oxigênio continua entrando apesar da máscara. É um ar que parece meio quente, meio abafado. A gente alarga um pouquinho e volta, mas não é abaixar a máscara, não é tirar a máscara. O uso da máscara é uma proteção. Mas você não entendeu, doutor Silvio, o espírito da coisa. Tem gente que usa abaixo do nariz, tapando a boca e o pescoço, para evitar pegar cachumba. Que aí está protegendo o pescoço. Aliás, a cachumba se pega da mesma forma, tanto quanto a influenza, o vírus da parotidite, é pelas vias aéreas. Não adianta proteger o pescoço não, família Tupi. Agora, além do distanciamento de 1,5 metro, além do uso correto das máscaras, a gente tem a lavagem frequente das mãos. Eu cheguei aqui na rádio, fui lá no lavatório, lavei as mãos. Antes de eu sair, passo novamente. Eu tenho, no meu transporte, no meu carro, felizmente tenho o meu carro ainda, passo o álcool gel quando eu chego no carro. Quando eu saio do carro, passo novamente. Chega a ser uma coisa meio maluca. Mas tanto cuidado, você sozinho, sim, eu sozinho. Mas já virou um hábito, doutor Silvio. A gente já está fazendo isso de uma forma normal, natural. Isso, é natural, e eu acho que deve ser mantido. E por conta da influenza, convém manter também. Então, lavagem frequente das mãos. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Quais? Toalhas. Cada um com a sua toalha. Sim. Os fômites, né, que são os talheres, as colheres, copos, não compartilhe copo. A gente vai agora para o período de festas, né? É um tal de um usar o copo do outro. Não, cada um com o seu. Me dá um golinho aí, pô. Aí bebe. Cada um com o seu. Certamente tem bebida necessária para todo mundo. Não precisa beber do copo do Heleno. A Regina vai ter o copo dela. Isso. O Heleno vai ter o copo dele. Então, cada um com o seu copinho. Cada um com a sua colherzinha, com o seu garfinho, com a sua faca. Não compartilhar objetos, utensílios de uso pessoal, inclusive toalhas de banho. Travesseiro. Às vezes a pessoa fica naquela de que você dorme de tarde, que eu durmo de noite, o mesmo travesseiro. Não, cada um tem que ser seu próprio travesseiro, porque dormindo a gente respira e contamina, e o vírus pode permanecer ali por muito tempo. Então não compartilhar. E por último, mas não menos importante, fazer igual o japonês faz desde criança, sabe, Eliano? Eu acordei hoje, Eliano, com dor de garganta,
com uma coriza e uma tosse seca, eu tenho que fazer o serviço de saúde. Não, eu vou ficar em casa. Eu vou tomar o meu analgésico, que é o tratamento inicial, se bem que nas primeiras 48 horas com febre alta tem um medicamento chamado fosfato de oseltamivir, que está sendo distribuído no programa de saúde da família. A dose é adequada ao peso e à idade do paciente, que esse tem um efeito contra o vírus da influenza, fosfato de oseltamivir. Em adultos, que é o que eu normalmente trato, 75 miligramas de 12 em 12 horas durante 5 dias. De resto, é o chamado tratamento sintomático, que objetiva aliviar sintoma. Dipirona, paracetamol para aliviar a dor e a febre. Mas se eu estou com esses sintomas, Helena, eu vou ligar para você, meu amigo e meu irmão. Heleno, hoje deu ruim. Não vou poder ir. Dá para eu fazer de casa, eu até faço com essa voz fanhosa. Mas eu não vou sair de casa para passar o vírus para as pessoas. Eu transmito o vírus enquanto adulto durante 1 semana após o início dos sintomas. Se eu tiver uma criança, que é outro grupo de risco importante, ela transmite o vírus por 15 dias. O período de incubação, ou seja, do momento que o vírus entrou no meu corpo até o momento que os sintomas aparecem, em torno de 3 a 5 dias. Com relação ao SARS-CoV-2 é em torno de 7 dias. Mas é muito parecido. Espero ter ajudado a esclarecer algumas coisas para a família Tupi, tirando alguns mitos da questão da vacina, mostrando quanto que a vacina é importante, e a Covid agora está provando isso. Felizmente tivemos uma diminuição de número de casos significativa da Covid, e esse vírus novo do H3N2, que é conhecido há dezenas de anos, mas ele sofreu mutações e está dando... era de certa forma esperado, só não esperava que fosse nessa época com temperatura mais quente. Mas enfim, a medicina é a única profissão onde com 40 anos de formado eu cada dia aprendo uma coisa nova. Ok. Meu querido amigo, um grande abraço. Domingo que vem vamos falar sobre pneumonia, uma grande semana, e até domingo que vem, se Deus quiser. Até domingo que vem, se Deus quiser, agradecendo a você a paciência de sempre, desejando que Regina domingo que vem esteja aqui conosco para falar de pneumonia. Certamente sim. Claro. Família Tupi, uma semana abençoada e um Feliz Natal. Feliz Natal, porque a gente só volta a se falar agora. Voltaremos só no dia 26. Verdade. Portanto, que Deus abençoe o lar de cada um de vocês, agradecendo a todos vocês o carinho imenso que tiveram comigo, e que Papai do Céu abençoe e dê saúde. Feliz Natal, meu amigo. Até domingo que vem. Se Deus quiser. Show do Heleno.